Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui com os nossos primeiros programas aqui em Java, para a gente se familiarizar aqui com a estrutura, né, e sintaxe da linguagem, eu vou apresentar para vocês nesse vídeo as estruturas de repetição, né, que são similares ao que nós vimos até o momento, né, em programação 1, né, while, for, também existe o do while, né, o do while, na realidade o while e o for, a gente chegou à conclusão, a gente viu que aqui na programação, essas duas estruturas elas acabam sendo similares, né? Elas acabam é, fornecendo o mesmo poder de programação, né, do que quando comparados, por exemplo, em algoritmos. Lá em algoritmos a gente viu o para, né? O para e o enquanto. E nós vimos que o para tinha algumas limitações com relação ao enquanto, mas na programação tudo acabou convergindo, né, para o mesmo objetivo, para o mesmo fim. A única diferença dessas estruturas com o do while, né, é que tanto o while quanto o for, eles vão fazer a avaliação daquela condição, né? Seja a condição delimitada ali, a expressão delimitada em parênteses no while, que a gente já vai ver, ou a expressão que vai estar delimitada ali no for, né? Já o do while, eu vou até colocar aqui a estrutura dela, né? Vou colocar aqui, ó, instrução 1, instrução 2, instrução 3, e assim sucessivamente, né? Quando a gente utiliza o do while, obrigatoriamente a gente já está assumindo que essas instruções que estiverem delimitadas aqui, né, o que eu destaquei aqui, elas vão ser executadas pelo menos uma única vez, porque o meu algoritmo, o meu programa está sendo executado linearmente aqui de cima para baixo, né? E o do while, aqui na linha 7, não existe nenhuma condição para verificar se essa condição é verdadeira ou não, para que essas instruções sejam executadas. Então, a gente já viu isso, né? O do while, ele garante que essas instruções sejam executadas na primeira iteração, pelo menos uma única vez. Caso a condição que esteja aqui no final seja falsa, simplesmente o meu programa não vai retornar aqui para a linha 7 e executar isso aqui de novo, né? Se for verdadeiro, meu programa volta e executa novamente, e aí a condição é avaliada, né? Lembra disso, né, pessoal? É ao contrário do que acontece com... Deixa eu colocar como comentário aqui. Isso aqui é ao contrário do que acontece com o while, né? O while, o while tem uma condição aqui delimitada por parênteses, né, uma expressão, e se essa condição for verdadeira, né, vou colocar aqui true, por exemplo. Se essa condição for verdadeira, coloquei aqui só para não dar erro, tá, pessoal? Se a condição for verdadeira, o que vai acontecer? Todas as instruções delimitadas aqui pelo bloco vão ser executadas, e aí volta. Enquanto a condição que for delimitada aqui pelo parênteses for verdadeira, isso aqui vai ser executado, né? Então, executa, avalia a condição, executa, avalia a condição. Quando isso aqui for falso, né, na primeira vez que isso aqui for falso, essas instruções já não vão ser mais executadas, né? Então, tem essa diferença, né, que é sutil do while para o do while, né, o faça enquanto, né, que em relação à ordem de avaliação dessas instruções. O for também segue o mesmo padrão aqui do while, né? A diferença é que no for, deixa eu colocar aqui, ó. O for ele tem três partes, né? A primeira parte chamada de inicialização, separados, ao invés de fazer assim, ó, são três partes, né? Separadas aqui por ponto e vírgula. A primeira parte é a inicialização. A segunda parte é a expressão, que é a condição, né, entre parênteses lá que a gente colocou aqui no while, né? E a terceira parte é o quê? Incremento ou decremento, né? É onde a gente coloca, por exemplo, o i++, ou até mesmo i recebe i mais 1, ou i mais 2, i mais 10, né? É um incremento, provavelmente, de alguma variável, né, que está sendo avaliada aqui nessa expressão, né? Isso aqui, pessoal, precisa estar muito bem claro, tá? E ressalto que a gente não vai ficar revendo com detalhes, né, essas estruturas, é só para apresentar a vocês a sintaxe, né, aqui na linguagem de programação Java, né, coisa que, na realidade, a única coisa que está diferindo aqui para a gente é o formato aqui do arquivo, né, a organização inicial, né, mas de resto, as estruturas aqui, as principais estruturas de controle, né, a organização é a mesma, tá, do que a gente tem visto até o momento, tá? Certo?
É uma coisa que a gente talvez tenha passado assim bem rapidamente é com relação a esses valores aqui no for, né? No for, apesar de ter isso aqui, né, não necessariamente implica que eu tenha que ter valores aqui ou valores aqui. Posso ter, por exemplo, né, uma situação assim. Deu um erro aqui. Assim, né? Preciso comentar isso aqui antes, né? Porque então, isso aqui não tem nada, né? Eu estou no loop infinito aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Né? Então, eu posso ter uma situação como essa. O que vai acontecer? Que eu não estou inicializando nada, não tem nenhuma expressão a ser avaliada e também nenhum incremento. Se eu executar isso aqui, o que vai acontecer? Vamos ver? Loop infinito também, certo? Ó, um monte de A aparecendo, né, pessoal? Então, quando isso aqui vale para as outras linguagens de programação, né, que a gente viu até o momento também, né, a linguagem C, por exemplo, vai existir uma possibilidade, né, situações que não necessariamente você vai precisar ali colocar, definir valores para inicialização, né, definir uma instrução para incremento ou decremento, tudo vai depender da sua situação, tá? Mas o que você precisa compreender aqui diante dessa linha 16 é que é como se eu tivesse colocado algo assim, né? Na condição. Ou seja, enquanto isso aqui for verdadeiro, né, eu vou ficar executando, né? Quando não coloca nada, ele já entende como se eu estivesse colocando exatamente isso, tá? Então, só para abrir esse parênteses, né, e dizer que não é obrigatório, né, que a gente coloque valores, mas geralmente a gente vai construir estruturas desse tipo aqui, tá? Para fechar, vamos só fazer uns exemplos aqui, rapidamente aqui, com o while e com o for, né, tá tudo comentado aqui. Deixa eu ver como que eu vou organizar isso. Aqui, puxar isso aqui lá para baixo. Vamos fazer o seguinte, ó, int i, né, vou colocar aqui com while, né, recebe 1, while i menor que 10, vou colocar assim, system print, não vou colocar o print ln porque eu quero que seja exibido na saída aqui os valores lado a lado para economizar ali aqui na saída, tá? Vou colocar o conteúdo da variável i, seguido de um espaço em branco. Certo? Vamos ver. Ixi. Ah, muito bem. Você que me lembrou aí, tá faltando o que aqui? Faltando um incremento, né? I mais, né? Ou I recebe I mais 1, certo? Ou posso utilizar uma outra versão, né? Que é esse aqui, ó. Primeiro vamos ver se isso aqui vai funcionar, né? Ufa, perfeito, né, pessoal? Funcionou aqui, né? Existe uma outra variação para incremento, né? Que é o que a gente chama de atribuição seguido da operação. Nesse caso aqui vai ser uma atribuição aditiva, né? Que também faz a mesma coisa, mas a gente pode utilizar assim, ó. Tá? I mais igual 1. Isso aqui é a mesma coisa do que o i++, que é a mesma coisa do i recebe i mais 1, tá? Então, é uma forma de você economizar, né, algumas informações para fazer a mesma coisa, né? Mas aqui em questão de desempenho, em questão de tempo de execução, é a mesma, né? Vai tudo fazer a mesma coisa, tá? Fazendo isso aqui com o for, né? Apresentando isso aqui da mesma forma, vou colocar assim, ó. Imprimindo de 1 a 10. Vou colocar aqui um sistema de print ln para simplesmente quebrar uma linha, né? E vou colocar, aliás, vou manter aqui, vou colocar um /n antes. Um for. Opa, certo? E com for vou fazer o seguinte, né? A mesma coisa. For i de 1, condição, né? Ou expressão, e mais.
certo? Nesse caso, eu não preciso colocar o i++ aqui, porque já está ali, né, na organização da estrutura do for, né? Vamos ver? Beleza, né? Ok. Agora, só para fechar, eu vou fazer a mesma coisa com o do while, né? O do while. Com o do while, nesse caso, ok, né? A gente não, talvez vocês não percebam a diferença, né, com relação à utilização dele aqui nesse contexto, mas só para a gente exercitar, eu vou fazer aqui também, tá? Vou copiar isso aqui. Com. Vou colocar assim, i igual a 1, inicializar o i, né? Porque se eu continuar aqui vai dar problema. E aí eu vou colocar assim, do system.out.print conteúdo da variável i, concatenando com um espaço em branco, né? E mais. Enquanto i for menor ou igual a quanto aqui? A 9 ou a 10? Vamos ver? Fazer um teste? Isso mesmo, né, pessoal? Beleza, pessoal? Então, vocês puderam ver que as estruturas em questão de sintaxe e organização permanecem as mesmas, né? As mesmas com as mesmas regras, né? Com as mesmas situações, né? E o intuito desse vídeo foi só apresentar mesmo essas estruturas para a gente poder dar continuidade, né, com o conteúdo de orientação a objetos, porque isso aqui é o básico, isso aqui a gente com certeza vai utilizar e muito, né, ao longo aí das nossas implementações, não só aqui nessa disciplina, mas, né, ao longo do curso todo a gente vai utilizar isso, né? Por enquanto, eu vou ficando por aqui, né? E muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.